Estamos estudando a acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. E para estas palavras, estamos estudando as regras de acentuação gráfica. Vamos lá? Primeiro, o que são palavras monossílabas tônicas? São palavras que têm uma única sílaba, mas que esta sílaba ela é pronunciada mais fortemente, por isso a palavra tônico. Regras de acentuação. As palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E ou O, acompanhadas ou não do S, elas são acentuadas. Exemplo: pá, gás, pé, mês, pó, nós. Recordem que estudamos em sala de aula que existe uma diferença entre sílabas tônicas e sílabas átonas. As sílabas átonas são as sílabas com a pronúncia mais fraca, mais branda. E as sílabas tônicas são as sílabas que são pronunciadas mais fortemente. Todas as sílabas que são acentuadas, elas são sílabas tônicas. Então, reforçando, as monossílabos tônicos são terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. E para todas essas palavras com esta regra, elas são acentuadas, ok? Pá, pás, mas, vá, lá, já, pé, pés, mês, reis, zé, pó, pôs, dó, cos. Então, vocês já sabem que quando vocês escreverem uma palavrinha monossílabo, que tenha uma única sílaba e que for tônica, então, e terminar no A, E ou O, seguidas ou não do S, elas serão acentuadas, ok? Vamos lá agora para a acentuação das oxítonas. Quais são as palavras oxítonas? As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a sílaba tônica. Elas recebem acento agudo ou circunflexo. Os vocábulos oxítonos terminados em A ou as, E ou es, O ou os, ou em ou ens, com mais de uma sílaba, por exemplo, além, armazéns, também, parabéns, e todos esses exemplos que vem mostrando nas letras anteriores: maracujá, jacás, rapé, cortês, cipó, avós. Todas as palavras que são oxítonas, ou seja, que a última sílaba seja a sílaba tônica, se elas terminarem nessas letras aí, A ou as, E ou es, O ou os, em ou ens, elas são acentuadas graficamente ou com acento agudo ou com acento circunflexo. Observe o final das palavras. Como terminam as oxítonas acentuadas? Aí observem as regras, ó, todas as que terminam em EM ou ENS, todas as palavras que terminam com A, as que terminam com E ou ES, A ou AS, AS, E ou ES, O, são acentuadas. Na parte de baixo são palavrinhas que são oxítonas terminadas em I, em U, em R, em L, então elas não são acentuadas. A regrinha para as palavras oxítonas acentuadas são as que terminam em E, ou EM, ou ENS, terminadas em AS, A ou AS, E ou ES e O ou OS. Já a regra para as palavras proparoxítonas é que todas elas são acentuadas. O que são mesmo palavras proparoxítonas? São palavras em que a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. A última sílaba tônica são as palavras oxítonas, a penúltima sílaba tônica são as palavras paroxítonas e a antepenúltima sílaba tônica são as palavras proparoxítonas. Todas as palavras em que a antepenúltima sílaba for a tônica, então elas serão proparoxítonas, então todas elas serão acentuadas, como o exemplo destas palavras que está aparecendo aí no slide de vocês.
Vamos reforçar a acentuação gráfica. Regras de acentuação gráfica. A acentuação gráfica das palavras na língua portuguesa obedecem a algumas regras básicas. Como tudo na nossa vida tem regras, também na nossa língua portuguesa existem muitas regras. E a gente vai aprender a escrever melhor à medida em que a gente for conhecendo essas regras. É como, por exemplo, dirigir no trânsito. Quanto mais o motorista conhece as regras de trânsito, mais ele vai dirigir melhor. Nós, enquanto professores e alunos, quanto mais conhecemos as nossas regras de língua portuguesa, mais escreveremos melhor. Então, vamos lá para algumas regrinhas. E aos poucos a gente vai aprendendo. Vocês estão no 5º ano, vocês vão estudar isso no 6º, no 7º, no ensino médio, até vocês conseguirem assimilar e colocar em prática todas essas regras, certo? Então, vamos lá para as regras que Tia Vanusa colocou aí para a gente reforçar. No pontinho 1, acentuam-se as palavras monossílabas tônicas, que são as palavras que apresentam uma única sílaba pronunciada com intensidade, por isso a palavra tônica, terminadas em A, E ou O, seguidas ou não da letra S, ok? A palavra pode ter muitas sílabas, mas se na última sílaba for tônica, for mais forte, for pronunciada com mais intensidade, então essa palavra ela vai ser acentuada se terminar com A, E ou O, acompanhadas ou não de S. Aí tá alguns exemplos, olha. Pés, pás, nós, mês, fés, res, mas. São palavras monossílabas, tem uma única sílaba, está terminada, com essas letras aí. Já as oxítonas, que são palavras que tem mais, que é a última sílaba tônica, ela tem várias sílabas, mas que a última é a tônica. Então, quando essa tonicidade recai sobre a última sílaba, terminadas em A, E ou EM ou ENS, então elas são acentuadas, ok? A regrinha é essa. Sofá, Amapá, café, cipó, também, parabéns. Quando termina em A, E ou O, pode ser seguida ou não da letrinha S. E no quesito 3, acentuam-se as paroxítonas. A paroxítona não tem no livro didático de vocês, mas Tia Vanusa está acrescentando aí, A tonicidade, ou seja, a sílaba tônica, a sílaba mais forte vai recair sobre a penúltima sílaba. Aí, no caso, se a palavrinha for terminada em L, N, R, I ou Is, U ou Us, ão ou ãos, on ou ons, an ou ans, uns, PS, e ditongos, que são palavrinhas que têm duas vogais juntas, terminadas, seguidas ou não do S. Exemplo, nível, no caso terminada em L, hífen, no caso terminada em N, caráter, terminada em R, júri, terminada em IS, e assim por diante. Por que o livro não está mostrando as paroxítonas? Porque as paroxítonas, existem muitas regras para as paroxítonas, então é um pouquinho mais complexa para que vocês estudem. Mas Tia Vanusa já está mostrando aí, e vocês vão se deter mais às monossílabas tônicas, que são palavrinhas que têm uma única sílaba, e que se forem terminadas em A, E ou O, terminadas ou não, acrescentadas ou não, do S, elas são acentuadas. As oxítonas, que é a última sílaba tônica, A, E, O, acompanhadas ou não do S, ou EM ou ENS, e as proparoxítonas, que são todas acentuadas se a antepenúltima sílaba for a sílaba tônica, ok? Vamos para a correção da nossa atividade que Tia Vanusa direcionou na sexta passada? Vamos lá? Quesito 1. Vocês vão marcar qual é dessas duas pontes aqui todas as palavras devem ser acentuadas e que vai levar esse menininho para o outro lado do rio. Qual será essa ponte? Vamos lá observar.
Aí vocês vão ler as palavrinhas. Tia Wanda já está observando que nesta primeira, ó, a palavra sol, ela é uma palavra monossílaba, mas ela não vai ser acentuada porque ela termina com a letrinha L, não é? Então, ela não vai ser acentuada. Tem ali a palavra bambu. Bambu é uma palavra oxítona porque bu é a sílaba mais forte, mas ela não vai ser acentuada. Por quê? Porque ela não termina nem A, nem E, nem O, acompanhada ou não de S. Ela termina com U, então ela não é acentuada. Logo, esta primeira ponte, ela não será a ponte que vai levar o menininho para o outro lado, e sim essa segunda ponte, onde todas as palavras estão acentuadas. Vocês vão colocar, ó, robô, termina com O, acentua o acento circunflexo, porque é o som fechado. Convés, o som aberto terminado em ES, oxítona acentuada. Cipó, termina em O, som aberto, então vai ser um acentinho agudo, oxítona, ok? Sofá, o A aberto, acento agudo, oxítona. Vinténs, ela vai ser acentuada porque ela termina com EN, com NS, que é outra regra das palavras oxítonas. Purê, som fechado, vai ser um acento circunflexo, termina com E, então acentuado. E sábado, a antepenúltima sílaba é tônica, então ela é uma palavra proparoxítona, então vocês vão acentuar todas essas palavras e vai marcar o xizinho, ok? No quesito 2, vem essa resenha aí e vocês vão circular as palavras proparoxítonas. Aí já está mostrando a palavra músico e a palavra síndrome. São palavras proparoxítonas porque a antepenúltima sílaba é tônica e está acentuada, ok? Vocês vão passar um tracinho na palavra monossílabo tônico. Monossílabo, palavra que tem uma única sílaba. No caso, vai ser a letrinha E, que é uma sílaba, E sozinho. E a palavra ser é um monossílabo tônico, ser. Mas ele não é acentuado, por quê? Porque termina em R, não termina em A, O, não termina nas regras A, E, O, acompanhadas ou não de S. E vocês vão passar 2 tracinhos nas palavras que são oxítonas, que são as palavras que a última sílaba é tônica e que está aí acentuada. Por exemplo, a palavra também, a última sílaba está tônica, termina com E, M. E a outra palavrinha poderá, a última sílaba tônica terminada em A. No quesito 3, vocês devem ter lido todas essas palavras em voz alta. Exército, beleza, vatapá, retângulo, mínimo, enchente, incrível, código, melancia, ângelo, invisível, célula, português, máquina, hipopótamo. E na letra A, vocês devem ter localizado as 2 palavras oxítonas, vatapá, português, última sílaba tônica acentuada, terminada em A e terminada em ES. Na letra B, as palavras proparoxítonas são todas aquelas em que a antepenúltima sílaba é acentuada, todas são acentuadas. Então, vocês devem ter escrito todas essas palavras aí. Vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a correção, ok? No quesito 4, molezinha, era só substituir esta figura por uma palavra. No caso, todas 3 palavras monossílabos tônicas. Nó, terminada em O, então acentuada. Letra B, pá, coloca a palavrinha, termina com A, então acentuada. E 3, termina com ES, regrinha. Se termina com E ou com ES, acentuada também. Como 3, o som é fechado, então vai ser um acento circunflexo. Só que Tia Vanusa percebeu que alguns colocaram só a palavra. E não é para colocar só a palavra, é para repetir toda a frase, ok?
Os 5, vocês iam escrever nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas. Oxítonas, última sílaba tônica. E aí, acentuado se terminar com A, E, O. Lembra a regrinha? A, E, O, acompanhadas ou não do S, ou em, ens. Vocês podem ter colocado outros nomes. Aí está uma sugestão de Ceará, Paraná, Goiás, Amapá e Pará. No 6, nomes de 3 frutas que são oxítonas não acentuadas. Vocês podem ter colocado outras sugestões de resposta, mas elas, oxítona é a última sílaba tônica. E elas não serão acentuadas se elas terminarem em I, em U, em L, em outras letras, certo? Caju, caqui, umbu é uma sugestão. No 7, vocês devem ter acentuada as palavras que foram necessárias, como, por exemplo, trânsito é a antepenúltima sílaba, acentua-se. Cômodo, a antepenúltima sílaba. Príncipe, a antepenúltima sílaba. E assim por diante. E aí, o que vocês devem ter observado? Vocês devem ter observado que todas essas palavras, elas são proparoxítonas. E por isso, todas as proparoxítonas são, sim, acentuadas. O desafio é saber se o acento é agudo ou o acento é circunflexo. Aí vocês vão observar no som dessas palavras, se o som é aberto, agudo, se o som é fechado, circunflexo, tá? Vocês vão contar última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima e vai acentuar todas elas. É a regrinha das palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas, ok? A atividade de hoje, vocês vão reforçar esse assunto, já que a atividade vocês já fizeram sexta. Hoje vocês têm a missão de corrigir essa atividade com a ajuda desse videozinho e fazer esta atividade aí no caderno. Vocês vão escrever no caderninho de 1 ao 5. Vai observar as palavras. No 1, circula as proparoxítonas, que a gente já sabe qual é a regra. No 2, vocês vão observar lá naquele mesmo quadro 1, quais são as palavras paroxítonas. E quais são as palavras oxítonas? Aí escreve aí na frente, tá? No 3, vocês vão acentuar as palavras oxítonas quando necessárias. Todas elas estão aí, vocês vão observar quais são as oxítonas. E somente quando for necessário, vocês vão observar lá no livro de vocês, na página 46, quais são as regras das palavras oxítonas, quais delas são acentuadas, tá? No 4, acentue as palavras paroxítonas quando necessário. Aí vocês vão observar quais são as regras da palavra paroxítona no slide anterior. É bem mais complicado, bem mais complexo, por isso que não está no livro didático de vocês, mas aí vocês estudam também. Todas as palavras terminadas em UM, I, US, L, N, R, X, ATIO, AO, PS, EI, EN, EN, seguidos ou não de S, são acentuadas, as paroxítonas, tá? E no quesito 5, vocês vão acentuar os hiatos quando necessário. Aí os hiatos são palavras em que 2 vogais, elas são separadas na divisão de uma sílaba. Por exemplo, a primeira palavrinha, saída, saída. Então, esse I é mais forte, vocês vão sim acentuar, tá? Faísca, o I tá separadinho do A, é mais forte, acentua também. Conteúdo, o U se separa do E, então esse U vai também acentuar. E assim por diante. Outras palavras aí não serão acentuadas, tá? Mas aí vocês vão observando, ok? Então, as atividades de hoje são essas. Bons estudos e até mais.